Você sabia que existe uma ilha grega onde as casas são quase todas brancas com janelas azuis? O vento sopra como se fosse parte da alma do lugar e as festas não têm hora para acabar? Pois é, essa ilha é Mykonos e hoje eu vou te levar para descobrir por que ela é um dos destinos mais fascinantes e icônicos do Mediterrâneo. Mas antes, se você gosta de viajar pelo mundo com a gente, aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar mais longe e mostra que você curte esse tipo de viagem. Mykonos é uma das ilhas mais conhecidas do arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu, pertinho da Grécia continental. Fica a cerca de 150 quilômetros de Atenas e é banhada por águas incrivelmente azuis. Apesar de ser pequena, com pouco mais de 10 mil habitantes, Mykonos é uma gigante quando o assunto é turismo. Ela recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos e é um dos destinos mais disputados da Europa, especialmente durante o verão. O idioma falado aqui é o grego, claro, mas com tanto turista do mundo inteiro circulando por lá, o inglês também é amplamente usado, principalmente nos restaurantes, hotéis e pontos turísticos. A ilha tem uma história riquíssima que remonta à antiguidade. Segundo a mitologia grega, foi em Mykonos que Hércules derrotou os gigantes, e o nome da ilha vem de Mykos, considerado um dos descendentes do deus Apolo. Ao longo dos séculos, a ilha passou pelas mãos de venezianos e otomanos, e isso influenciou bastante na sua arquitetura e cultura. Hoje, Mykonos é famosa por suas ruelas estreitas, suas casas caiadas de branco com detalhes em azul e vermelho, seus moinhos de vento que parecem saídos de um cartão postal, e claro, sua vibração única. A vida em Mykonos acontece com intensidade. Durante o dia, as praias de areia dourada e mar cristalino são o ponto de encontro, algumas mais tranquilas, outras mais animadas. E quando o sol se põe, a ilha ganha uma nova energia, e bares, beach clubs e baladas tomam conta da noite, atraindo um público jovem e cosmopolita. Mas nem só de festa vive Mykonos. A cultura local é forte e cheia de identidade. Os moradores mantêm tradições religiosas muito vivas, e várias festas típicas acontecem ao longo do ano, com destaque para celebrações da Páscoa Ortodoxa, que são verdadeiros eventos comunitários. A gastronomia também é um espetáculo à parte, pratos com polvo, queijo feta, azeitonas, azeite e frutos do mar fresquíssimos fazem parte do cardápio tradicional. Você também vai encontrar pratos como o kopanisti, um queijo local picante, e doces típicos preparados com mel e amêndoas. O estilo de vida por aqui mistura o ritmo relaxado das ilhas gregas com o glamour dos destinos de luxo. É comum ver gente caminhando descalça pelas praias de manhã e, à noite, desfilando com roupas estilosas pelos bares de Little Venice. Mykonos é esse equilíbrio encantador entre o simples e o sofisticado, entre o tradicional e o moderno. Falando em quem faz a ilha girar, vale a pena começar pelas mulheres de Mykonos. Se você acordar bem cedo, vai ver Dona Eleni varrendo a ruela diante da sua casa caiada, enquanto a filha, que fala 3 idiomas, prepara o letreiro do café onde trabalha durante o verão. A cena revela muito, já que mulheres ocupam tanto os papéis tradicionais de guardiãs da família quanto os postos de frente do turismo, que é o motor da economia local. Em tavernas, boutiques de roupas, beach clubs e hotéis boutique, elas compõem uma fatia cada vez maior da força de trabalho. Reportagens recentes destacam que muitas nascidas na ilha continuam produzindo doces, bordados e cosméticos artesanais, enquanto recém-chegadas de toda a Europa aproveitam a temporada para ganhar bons salários em serviços de recepção ou relações públicas, posições em que a presença feminina é maioria e vitrines vivas da hospitalidade ciclada. Socialmente, a ilha vive um interessante contraste. A taxa nacional de emprego feminino subiu para cerca de 52% em 2023, ainda abaixo da masculina, mas em setores como hotelaria esse número ultrapassa 60% durante o pico do verão. Em Mykonos, portanto, é comum ver mulheres dirigindo lanchas-táxi até Delos pela manhã e, no mesmo dia, conduzindo rituais religiosos na igreja da aldeia de Anomera.
Esse equilíbrio entre profissionalismo cosmopolita e tradição ortodoxa dá o tom da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, há debates sobre condições de trabalho e igualdade salarial, impulsionados por coletivos locais que se reúnem nos cafés à beira do Porto Antigo para discutir tudo, de horários de ônibus à segurança nas madrugadas. O cotidiano segue o clima. De junho a setembro, o famoso vento Meltemi sopra forte, refrescando o calor de 30 graus Celsius e varrendo as ruelas estreitas como um ar-condicionado natural. Por causa dele, a ilha acorda cedo, e até às 10 da manhã você já encontra gente tomando o primeiro café grego, curto, forte e adoçado, antes de pegar o ônibus da CTEL, que sai da estação Fabrica a cada meia hora rumo às praias do sul. Quem prefere independência aluga um scooter ou um ATV, mas muita gente vai a pé, e Chora é um labirinto pensado para pedestres, não para carros. No início da tarde, quando o sol está a pino, lojas menores fecham por 2 ou 3 horas para a tradicional sesta. Nesse intervalo, moradores se refugiam em casa ou em tavernas sombreadas, onde partilham mesés de polvo grelhado e salada oriatiqui regada a azeite local. Quando o relógio passa das 9 da noite, Mykonos muda de marcha. Restaurantes se enchem de casais e grupos de amigas que chegam sem pressa. Aqui, jantar cedo é coisa de turista apressado. As mulheres voltam a brilhar, agora como sommelières, DJs ou donas de bares em Little Venice, muitas delas vestidas com o estilo boho chique que virou assinatura da ilha, sandálias de couro, vestidos leves e acessórios artesanais. Após a meia-noite, beach clubs em Paradise ou Super Paradise trocam as cadeiras de praia por pistas de dança, e o transporte público estende os horários até quase 3 da manhã para atender quem vai e volta das festas, sinal de que o lazer noturno é parte estruturante da rotina. Tudo isso se sustenta numa economia quase totalmente voltada ao turismo. Em 2024, a Grécia quebrou recordes ao receber mais de 40 milhões de visitantes e faturar 21,7 bilhões de euros, e Mykonos ficou entre os líderes desse boom. O setor emprega desde capitães de iates até chefes, guias culturais e arquitetas especializadas em restaurar casas de pedra. Há, é claro, espaço para profissões clássicas das ilhas, pesca artesanal, cultivo de uvas e criação de gado leiteiro para o queijo Kopanisti, mas mesmo esses ofícios hoje dialogam com o mercado de luxo, e um pescador local pode vender o melhor pago diretamente a um restaurante que cobra 80 euros pelo prato. O mercado imobiliário também disparou. O metro quadrado de uma vila frente-mar supera os 10 mil euros nas áreas mais cobiçadas, com média geral próxima de 6.700 euros. E quanto se ganha e se gasta morando aqui? O salário médio grego gira em torno de 1.280 euros líquidos por mês, mas empregos sazonais em Mykonos pagam acima disso. Recepcionistas fluentes em inglês e italiano chegam a receber 1.500 euros. Fora gorjetas. A outra face da moeda é o custo de vida mais salgado do país. Para um morador solteiro, a despesa média total fica perto de 1.840 dólares por mês. Com o aluguel engolindo a maior parte, um apartamento de um quarto no centro sai por algo em torno de 1.870 dólares, enquanto opções simples fora da cidade podem cair para US cifrão 940. Conta de luz, água e internet somam cerca de 150 dólares, e um passe mensal de ônibus custa menos de 40 euros. No mercado, um café de filtro sai por 3 euros, e almoçar rápido com pita giros custa pouco mais de 5 euros, mas um jantar completo para 2 pessoas em restaurante de praia ultrapassa facilmente os 50 euros. Esse cenário cria desafios, sobretudo para as mulheres jovens que vêm de outras partes da Grécia em busca de trabalho, e dividir casa com colegas é quase obrigatório, e muitos empregadores oferecem alojamento como parte do contrato. Ainda assim, a oportunidade de juntar dinheiro em poucos meses continua atraente. Uma anfitriã de Airbnb pode faturar cerca de 46 mil euros por ano se conseguir manter ocupação média de 70%. Se tantas festas e praias tornam Mykonos famosa, muita gente se pergunta como uma ilha tão pequena dá conta do básico do dia a dia, e a resposta começa nas salas de aula. A prefeitura mantém 15 unidades de ensino entre creches, primário e liceu, todas concentradas em Chora e na vizinha Ano Mera,
com turmas pequenas e programas bilíngues que aproveitam a presença constante de estrangeiros para reforçar inglês, em alguns casos, italiano. Projetos de robótica e arte digital foram incorporados nos últimos 3 anos graças a parcerias com universidades de Atenas, mostrando que, mesmo longe do continente, o nível de educação Ereus é levado a sério. Na saúde, o retrato é parecido, recursos limitados, mas engenhosidade de sobra. O principal posto do ESY funciona 24 horas perto do aeroporto, cobrindo urgências básicas. Para casos mais complexos, helicópteros do Serviço Nacional transferem pacientes a Ciros ou Atenas em menos de 40 minutos. Por isso floresceram clínicas privadas como a Myconian Igeia e a MyClinic, equipadas com tomógrafos e médicos multilingües que atendem tanto residentes quanto turistas de cruzeiro. O consenso entre expatriados é claro: para algo simples, o sistema público resolve; para cirurgias ou partos, vale agendar em hospital de maior porte no continente. Manter tudo funcionando no meio do Egeu exige infraestrutura que a maior parte dos visitantes sequer percebe. Desde 2022 a ilha opera uma usina de dessalinização alimentada parcialmente por energia solar, capaz de produzir mais de 4.000 metros cúbicos de água potável por dia, volume fundamental quando a população quintuplica no verão. Na Orla Norte, o Fundo Portuário lançou este ano licitações para modernizar defensas, ampliar a estação de cruzeiros e instalar passarelas de fibra reforçada, reduzindo o tempo de embarque e desembarque das balsas que ligam Mykonos a Pireu e Santorini. Dentro da ilha, o esqueleto que costura tudo isso é a rede de ônibus CTEL, e veículos climatizados partem da Praça Fabrica em intervalos de 15 a 30 minutos, alguns estendendo o serviço até 2 da manhã nos meses de pico para atender as praias de Paradise e Super Paradise. E quando o mar está calmo, a alternativa pitoresca é o Seabus, uma lancha elétrica que faz o percurso entre o Porto Novo e o centro em 12 minutos, ótima para quem chega com malas. Falando em chegar, poucas cenas são tão fotogênicas quanto ver, logo acima do calçadão de Alefkandra, a fileira dos moinhos de vento de Katumili recortando o céu. Construídos a partir do século XVI pelos venezianos para moer trigo impulsionados pelo Meltemi, eles hoje viraram mirantes perfeitos para o pôr do sol e símbolo da engenhosidade local diante dos ventos que nunca param. 5 minutos de caminhada e surge Little Venice, onde as varandas coloridas quase tocam o mar e os restaurantes disputam espaço nos becos de pedra. Dali é inevitável ser atraído pelo branco escultórico da igreja de Panagia Paraportiani, que na verdade são 5 capelas fundidas numa só, obra que começou em 1425 e só terminou no século XVII, transformando o conjunto num dos templos mais fotografados do mundo. Para quem tem um dia extra, vale atravessar de barco até Delos, berço mítico de Apolo e Artemis. O sítio arqueológico é tão vasto que faz Mykonos parecer de brinquedo. Mas a ilha também coleciona histórias que não cabem em cartões postais. A mais famosa atende pelo nome de Petros, o pelicano encontrado ferido em 1958 por um pescador, adotado como mascote, após sua morte, substituído por outros Petros que ainda hoje desfilam tranquilamente pelo porto como celebridades plumadas, sempre prontos para selfies. Outra curiosidade é a profusão de igrejinhas, que a lenda fala em 365, uma para cada dia do ano, embora estudiosos contêm algo entre 100 e 500, dependendo de como se classificam as capelas familiares espalhadas pelas colinas. Verdade ou exagero? O que impressiona é perceber como cada família continua pintando sua pequena cúpula cal, perpetuando um ritual que mistura fé e identidade. Para fechar nosso passeio, vale olhar Mykonos além do rótulo de Ilha Festa. Sim, ela vibra com DJs internacionais e beach clubs cheios de luz neon, mas também garante escola integral para criança local, sistema de transporte que roda de madrugada e água dessalinizada que chega a todas as torneiras. Ela preserva moinhos do século XVI, mas não hesita em assinar contratos para portos mais verdes em 2025. E talvez seja justamente essa combinação, passado que resiste, presente que não pare um sopro de vento que empurra tudo adiante, que faz Mykonos ser única. Quando você sair daqui, talvez ainda esteja com sal nos cabelos e música na cabeça, mas vai levar também a lembrança de um lugar que,
apesar do glamour, continua intimamente ligado ao seu povo, às suas lendas e à força teimosa do Meltemi que sopra sem descanso sobre o Egeu. E é nessa mistura de tradição, renovação e vento eterno que mora a verdadeira magia da Ilha dos Deuses.